A Bell Hooks, então, diz explicitamente isso. A luta feminista não é uma luta contra os homens. Ao contrário, a luta feminista é uma luta pelas mulheres e também pelos homens, na medida em que a opressão sexista ela atinge também aos homens mesmo como opressores. Né? Então, esse lugar que é um lugar de privilégio, de ser mais valorizado, de deter poderes, de dominação, esse lugar também é um lugar que é restrito, que aprisiona, que entristece, que adoece. E, portanto, lutar contra essa divisão e opressão sexista é também lutar pela libertação dos homens, assim como das mulheres. Pois bem, então essa luta sexista, ou essa luta contra o sexismo, né, essa luta feminista, ela precisa também ser uma luta antirracista, porque o racismo é uma opressão que atinge, então, a mulheres e homens negros, tornando a opressão sexista ainda mais forte, ainda mais violenta. E, por outro lado, só é possível ter uma luta antirracista se der conta de que o sexismo, o machismo tornam o racismo ainda mais violento contra as mulheres negras. Portanto, é isso que a gente chama de interseccionalidade, é quando, intersecção, quando duas opressões se cruzam, então a opressão de gênero, do sexismo, do machismo, se cruza com a opressão racial, do racismo. E aí a gente tem uma interseccionalidade de luta, uma luta antirracista e antimachista. E a Bell Hooks vai trabalhar com isso. Nesse livro, então, ela vai tratar desse lugar tão oprimido que é o lugar da mulher negra e vai falar, portanto, dos processos de escravização das mulheres negras na América. No caso, ela está falando da América do Norte, mas muitas das coisas também tocam a nós, da América do Sul, a nossa história. E a gente vai ver no conto A Escrava, e a gente vai ver num conto também do Machado de Assis, que a gente vai trabalhar, que se chama Pai contra Mãe, um conto também bastante impressionante, como A Escrava. A gente vai ver esses elementos do lugar dessa mulher negra escravizada aparecendo nesses textos. Bem, depois desse texto, Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, a gente tem já o PDF das tarefas que vocês vão fazer para essa semana, valendo aí a frequência dessa semana. Em seguida, vocês têm 2 vídeos. O primeiro vídeo é do canal da Lilia Schwartz. Provavelmente vocês ouviram falar na Lilia Schwartz esses dias, porque ela fez aquele texto sobre o clipe da Beyoncé, Na verdade, o Beyoncé, não sei. Eu não acompanhei muito bem, não, a treta toda, mas eu vi que ela foi bastante infeliz no texto dela. E ainda houve uma edição do jornal que tornou o texto ainda mais infeliz. Enfim, depois ela pediu desculpas, e nas desculpas dela também havia alguma infelicidade. Isso quer dizer atitudes racistas, assim, atitudes que de alguma maneira reverberam esse lugar de privilégio da mulher branca. E por conta disso, muita gente desvalorizou a Lilia Schwartz,
E aí eu tô escolhendo esse vídeo dela, desse canal, mas na verdade é só porque eu queria mostrar um pouco da biografia da Maria Firmina dos Reis, e ela tem aí nesse vídeo isso, né? O canal dela apresenta intelectuais negros no Brasil, né? Ela é uma historiadora, ela tem um trabalho interessante, importante, sobre racismo, sobre escravização e tudo isso. Então, acho que, enfim, vale dar uma olhada. Não é nada demais o vídeo, né? Só que ela traz informações assim interessantes sobre a vida da Maria Firmina dos Reis. Depois a gente tem um outro vídeo muito interessante, de uma professora falando sobre o conto A Escrava. E ela vai lendo e comentando, e também vai falar um pouco da vida da Maria Firmina dos Reis, mas com um pouco menos de detalhes, né, nos fatos da vida dela. Mas ela vai fazer uma análise, então, do conto A Escrava. Acho que vale a pena também vocês verem. Depois vocês têm o link da biblioteca do Parlamento Brasileiro. E nesse link é sobre os discursos relacionados à questão racial no Brasil. Discursos do Parlamento, né? Então, da Câmara e do Senado. E aí tem discursos desde a discussão sobre a abolição da escravatura, até a discussão sobre cotas, discussão sobre criação de leis específicas, antirracistas e tal. Então, acho que vale a pena dar uma olhada também. A gente vai ver como alguns discursos se repetem, né? De alguma maneira defendendo o racismo, né? Defendendo leis racistas. E também, por outro lado, como a gente tem alguns discursos já lá desde a abolição e sobretudo depois, né, na instauração dessas políticas afirmativas, alguns discursos de resistência, um pouco por causa dos movimentos sociais, né? Por causa do movimento negro mesmo, que ainda não tem uma representatividade, né, nem suficiente, né? Não tem uma representatividade básica, assim. É o mínimo de representatividade no parlamento. A gente vê como a gente ainda está muito, muito, muito no esquema colonizado na questão da representatividade. Bom, vale a pena dar uma olhada nesses discursos. Depois, vocês têm o PDF do Pai contra a Mãe, o conto do Machado de Assis. E em seguida, vocês vão ter anúncios de jornal do século XIX, também é um link de um site que tem esses anúncios da época em que a escravidão era considerada legal, né? Era legalizada. E aí é muito terrível e vale a pena dar uma olhada, e eu acho que é bom pra gente ver como que o que está no texto da Maria Firmina, o que está no texto do Machado de Assis aparece ainda mais cruamente nesses anúncios, né? Ver qual é o lugar aí da comunicação, do jornal, né? Como que se naturalizam, né? Isso aí tem menos de 2 séculos, 1 século e pouco, né? Como se naturalizam práticas, atitudes,